Brasília, Débora Sena, microfone Oliveira de Brasil, na capital federal, Congresso Nacional. Débora passa por aqui agora nesse final de jornada, só para um resumo da semana que eu acho que é importante. Uma semana que parece que teve 18 dias, né? Essa semana, não parece, Débora? Se a gente começar a semana lembrando voltar no início da semana, né? Lembrando que ali, na segunda-feira, houve a determinação, né, da suspensão das visitas de Flávio ao pai. Olha quanto tempo parece que faz isso. Foi segunda-feira passada. Então eu estou brincando que é uma semana de uns 18 dias aproximadamente, viu, Dé? Mas vamos lá, quero saber o que você preparou para a gente tomar uma água por aqui, colocar o pensamento no lugar, porque Trump bagunçou geral por aqui, fazendo muito bem para nós, inclusive, que fique claro. E o que você preparou para a gente, Dé? Pois é, Pitoli, vamos começar destacando uma votação importante na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O colegiado aprovou uma PEC que torna imprescritíveis os crimes sexuais contra menores de idade. Essa PEC é de autoria da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e foi relatada pela deputada Júlia Zanatta. Nós temos preparado um vídeo para expor o depoimento de Júlia Zanatta à Comissão de Constituição e Justiça no dia em que a admissibilidade dessa PEC ganhou o sinal verde pela comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Ontem, uma notícia muito triste vinda do Ceará. Uma bebê, Helena, o nome da minha filha mais velha, uma bebê de 10 meses, morreu porque foi estuprada por 2 homens, um de 22 anos. E me surpreende, estupro contra vulneráveis, não ser ainda imprescritível. Queriam passar ontem aqui o PL da misoginia, para que uma opinião fosse imprescritível e inafiançável. Mas o estupro contra menor de 12 anos ainda não é. Então, parabéns, deputada Soraya Santos, porque esse tipo de crime, eu não acredito em ressocialização. E Deus que me perdoe, os sentimentos que me vêm à cabeça, quando eu vejo que algo assim acontece com uma criança, com um bebê de 10 meses, eu não acredito que um ser humano desse consiga se ressocializar. É por isso que eu preciso falar da importância desse projeto de emenda da Constituição aqui, para que a gente consiga, de fato, punir quem comete estupro contra menor de 12 anos. E por isso a necessidade da imprescritibilidade. Pois é, Pitoli, hoje a legislação está formulada da seguinte maneira: o crime de estupro de vulnerável prescreve em 20 anos e a contagem para a prescrição começa a partir dos 18 anos da vítima, exceto se a ação penal tiver já iniciado em data anterior. Então, nós vimos aí a fala da deputada Júlia Zanatta, como já é perceptível, a apresentação do relatório por parte de Zanatta foi favorável à PEC apresentada pela deputada Soraya Santos, e a CCJ dá mais esse sinal verde em favor do endurecimento dos crimes sexuais. E em contrapartida, nós temos um projeto de lei que ainda não diz a que veio, causa muitos temores aqui no ambiente da Câmara dos Deputados, tem dividido partidos, e eu estou falando, é claro, do projeto de lei da misoginia. Então é um paralelo que se põe aí com essas duas tramitações no ambiente da Câmara dos Deputados. Eu acho curioso, já que a gente está aqui num ambiente de resumo da semana, então precisamos trazer aqui à tona a fala de Júlia Zanatta em entrevista à Auriverde, no início, então, da atual semana, quando eu a questionei sobre o contrassenso que está posto, já que partidos agora alegam que não há consenso sobre esse projeto de lei da misoginia, o que é que explica a aprovação da urgência com um placar acima de 290 votos. Eu me coloquei aqui a questionar alguns parlamentares nesse sentido. E aí é muito difícil até chegar a um consenso. Alguns dizem assim, mas é porque muitas vezes isso faz parte, inclusive, do acordo.
Porque, por mais que mérito e urgência sejam coisas diferentes, mas nós entendemos que a votação da urgência é um grande termômetro do que vai acontecer quando o mérito for colocado em votação. E aí, o que a Júlia Zanata respondeu aqui em entrevista à Auriverde é que os deputados têm medo de enfrentar essa pauta no plenário, ou seja, não há muito clara uma leitura de como a população vai encarar uma manifestação sobre esse texto, sobre a votação desse texto, e por isso, se ele é colocado em votação, há um grande risco dessa chantagem de uma suposta opinião pública que pressiona por aprovação influenciar sobre o voto dos parlamentares. Por isso, é importante o trabalho das deputadas, falo mais uma vez isso aqui na programação da Auriverde, deputadas do PL, que têm trabalhado na articulação para que essa proposta seja, então, postergada. Agora, nós não temos garantia nenhuma sobre isso, porque, tudo bem, estamos chegando agora ao recesso parlamentar, há um acordo para não colocar a matéria em votação, até que esse recesso se finde, mas se no retorno o governo pressionar e o Hugo Mota resolver atender, que garantia nós temos, Pittoli, de que o cenário será diferente? Pois é, agora, o fato de ter deixado para depois do recesso serve de alento, né, Débora? Eu posso imaginar porque tem muita água passando debaixo da ponte, a gente está agora com essa história de Trump, de CIA, de interferência, de eleição, de Maduro, né? Tem depoimento do Flávio dia 28, que a gente já tratou aqui, ou seja, tem muita coisa para acontecer, para quem sabe mudar o convencimento dessa turma que ali está, né, Débora? Sim, é uma vitória parcial da oposição, vamos colocar assim, e esperamos que a oposição de fato consiga trabalhar, e para isso, trabalhar inclusive no recesso, pelo convencimento, então já que existem partidos aí, e se o Colégio de Líderes recua por conta da manifestação dos partidos, é porque, de fato, partidos de diversas frentes estão posicionados contra essa matéria. Agora, colocou em votação no plenário, como disse aqui a deputada Júlia Zanata, o pessoal tem medo de enfrentar esse tema. Pittoli, acho que é importante também a gente, nesse arremate aqui do resumo da semana, destacar essa questão tão discutida, amplamente discutida pela Auriverde, que é a renegociação da dívida dos produtores rurais. E eu confesso a você que esse desfecho apresentado durante essa semana, com uma coletiva de imprensa que reuniu ali a ex-ministra Tereza Cristina, hoje senadora, o ministro Dario Durigan, do governo Lula, e também Hugo Mota liderando esse movimento. Por que eu digo da surpresa? Porque a última reunião, inclusive no governo, não chegou a consenso. O que nós tínhamos naquele momento eram deputados e senadores dizendo que não havia acordo com a base governista por conta das mudanças aventadas. E aí, a gente que faz aqui a cobertura de Brasília sabe, inclusive, é lamentável que muitas vezes o jogo perante essas negociações vai mudando de acordo com a temperatura, porque como muito bem hoje a Graziele de Camargo disse aqui em entrevista à Auriverde, os produtores rurais passaram as últimas semanas aqui em Brasília pressionando parlamentares para não ceder à base governista, né? Então a gente está tratando agora do bastidor dessa notícia. Já tratamos do tema oficialmente aqui de maneira até exaustiva, mas é isso mesmo, vamos tratar desse assunto de maneira exaustiva e agora trazemos esse adendo com os bastidores. Então, com a presença desses produtores aqui, parlamentares não fecharam acordo com a base governista. Aí eles se retiram por conta da chegada do recesso parlamentar e aproveitando
essa ausência, Hugo Mota dá as mãos ao governo Lula, acompanhado ali de alguns parlamentares, e diz que o acordo está concretizado e que o texto que foi aprovado pelo Senado Federal não teve acordo com o governo e por isso precisa ser escanteado. Agora, a desonestidade no campo desse debate não para, porque quando ele fala de deixar esse texto do Senado de lado, ele desconsidera que, na verdade, essa aprovação partiu primariamente da Câmara dos Deputados. O projeto saiu da Câmara dos Deputados. Então, é uma costura que vai se fazendo que não faz sentido nenhum. Infelizmente, nós presenciamos nessa semana alguns manifestos, alguns eventos políticos que só reforçam a falta de sentido nas costuras políticas que ocorrem em Brasília. E olha só, por falar em Hugo Mota, existe aí, vocês já sabem, tem conhecimento de interesses que vão surgindo, sendo aí até patrocinados, mostrados pela imprensa sobre esse consórcio feito entre Câmara dos Deputados e o governo Lula. Então, se aponta muito para a situação de Hugo Mota, denúncias de envolvimento no caso Master, e então se passa a fazer uma leitura de que talvez por isso o presidente da Câmara está tão alinhado ao governo Lula e faz tantos acenos, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, fazendo avançar pautas que são fruto de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Mas tem mais uma questão que entra aí como pano de fundo nessa polêmica. Ouvindo os produtores rurais durante essa semana e conversando com alguns parlamentares, o que eu ouvi é que entra no bojo dos interesses de Hugo Mota uma eventual candidatura e o apoio do Palácio do Planalto do pai de Hugo Mota no estado da Paraíba ao Senado. Pitoli. Usa Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.